Assim não dá. Você precisa de Arno. De um turbocirculador Arno. Turbocirculadores Arno. A temperatura ideal para o sono tranquilo e silencioso. Olá, eu sou o Luffy Stephen com vocês em mais um Naftaluffy. E esse visual aqui não é porque eu tô vestido de gangster, não é um vídeo sobre o Poderoso Chefão, nem sobre os Irmãos Cara de Pau, nem nada desses filmes. É um vídeo, pasmem, sobre o final da novela Amor com Amor se Paga. Então por que esse visual? Bom, primeiro que tá frio, né? Todos sabemos que estamos passando por uma onda de frio. Agora, o óculos escuro é uma homenagem à personagem Elisa, de Bia Nunes, que na fase final estava de óculos escuro e não mais de óculos de grau. Então, em homenagem ao visual de Elisa, nos últimos momentos de Amor com Amor se Paga, eu estava com esse óculos escuro. Mas enfim, deixa ele pra lá. Então, pois é, gente, isso mesmo. Vocês pediram e eu acatei. Muita gente me pediu, Luffy, faz um vídeo comentando o final de Amor com Amor se Paga, um saldo final da novela. Né, eu tinha feito isso, por exemplo, na reprise de Sassaricando, né, que eu fiz um vídeo no começo da reprise e um no final, né, quando acabou a reprise no Viva. Então, em Amor com Amor se Paga, eu fiz um vídeo no começo, né, quando a novela estreou na reprise. E agora, atendendo aos pedidos, eu vou fazer um vídeo sobre o final. Então vamos lá. Vai começar Amor com Amor se Paga, de Ivani Ribeiro. Estreia hoje, 6 da tarde. Entre no pique da Globo. Pois é, e Amor com Amor se Paga, o que rolou? Na verdade, a primeira coisa que eu penso é que a reprise ela já é uma das mais antigas reprises, né? Uma das mais antigas novelas que o Viva reprisou até agora, né? Mais antiga que Amor com Amor se Paga, tivemos apenas Dancing Days, Pai Herói, Água Viva e Baila Comigo. E agora Pom Pom Beijo Beijo, né? Que entrou no lugar de Amor com Amor se Paga, um pouco mais antiga. Mas de qualquer forma, Amor com Amor se Paga é já uma das mais antigas reprises, né? Que o Viva colocou no ar, né? E o que se viu, o que nós vimos na reprise de Amor com Amor se Paga? Uma novelinha simples e singela, sem maiores pormenores, 155 capítulos, então também é um tamanho mais médio, né? 6 meses no ar, porque na época, né, muitas novelas das 6, às vezes, eram menores, ou até das 7, né? Em comparação com novelas das 8, né? Que tinham maior duração, eram épicas, né? Às vezes ficavam 8, 9 meses no ar. Então, Amor com Amor se Paga é uma novela simples, modesta, né? Eu falei isso no vídeo que eu gravei quando começou a reprise, né? Na época que eu assisti os primeiros capítulos. Uma novela simples como não se faz mais, né? Hoje em dia parece que todo novo produto que chega, né? De novela, de série, tem que ser uma coisa grandiosa, tem que ser uma coisa, meu Deus, que causa impacto em todo mundo que está vendo, né? Então não existe mais essa coisa de, é uma novela simples só pra gente assistir tomando café, sabe? Um negócio completamente assim, né? Aparentemente irrelevante, porém, né, faz parte, né, também precisamos disso, né, nem tudo tem que ser uma coisa épica, meu Deus, que apavora as emoções, né, porque não pode ser uma coisa, né, ai que bom, vou assistir essa novela agora. Enfim, Amor com Amor se Paga, acho que tem um pouco esse caráter, assim como Pom Pom Beijo Beijo, que daqui a pouco a gente vai comentar em outro vídeo, que está no ar, também, né, são novelas da mesma cepa, né, do mesmo naipe, eu diria, né, meio parecidas em termos disso que eu tô falando, né? De fazer um produto, simplesmente uma novela das 6, tranquila, inofensiva, ou pelo menos inofensiva até segunda ordem, e que é feita para as pessoas relaxarem e, né, acompanhar uma história ali sem maiores preocupações, né? Então foi isso que a gente viu, né? Mas eu destacaria eu diria que o grande destaque da novela foi o elenco, né? O elenco de Amor com Amor se Paga foi incrível, né? Um elenco muito bem escalado, né? Atores interessantíssimos, né? Muitos já falecidos, outros não faleceram, mas sumiram da televisão, então deu na mesma, a gente não vê mais essas pessoas. Então é um elenco muito legal, muito gostoso de ver, e as pessoas muito bem nos seus papéis, né? Muito adequadas, muito, né, ajustadas nos seus papéis. Acho que não tinha ninguém destoando no elenco, assim que você fala, nossa, tira essa pessoa daí, né? Coisa que hoje em dia a gente não podemos dizer a mesma coisa das novelas atuais, né? Quando é quase o contrário, né? Quando tira quase todo mundo e deixa só alguns, né? Mas enfim, Amor com Amor se Paga, eu acho que o elenco funcionou. Os destaques foram muitos, mas eu começaria destacando, claro, o trio de ouro, que realmente carregou a novela assim com muito brilho, que é o trio Ari Fontoura, como o odioso Nono Correia, né? Porque ele era odioso, né? A Berta Loran como a Hilária Frosina e o Oberdan Júnior, o menino, como o comovente Zezinho. Nós vamos onde nenhum homem foi antes. Vamos desvendar os segredos do universo. Isso é inacreditável. Pensem nisso. Eu esperei a minha vida inteira para dizer isso. Nós viemos em paz. Ir para casa? Acabamos de chegar, não podemos ir.
Então vamos falar especificamente do Oberdan Jr., esse garoto prodígio, né? O Oberdan Jr. que tinha, na época da novela, 13 anos, e não 8, como ele falou pra Grace no último capítulo, né? Que ela fala, quantos anos você vai fazer, Zezinho? E ele, 8. E na verdade o ator já tinha 13 para 14, né? Isso basta pesquisar na internet que a gente já fica sabendo que o Oberdan Jr. nasceu em novembro de 1970. Logo, quando a novela Amor com Amor se Paga começou a ser gravada, ele tinha acabado de completar 13 anos e completou 14 logo depois que a novela terminou. Isso mesmo, né? Ele era muito pequenininho, então parece um menino de 8 anos, 9, sei lá, mas na verdade ele já tinha 13, né? Mais uma amostra do talento dele, né? Ele convence, né? Ele era praticamente um adolescente e convence no papel de um garoto, né? De um menino, né? O clichê do menino órfão, né? Que emociona as pessoas, então é um pouco isso. Mas o Oberdan, ele, nessa época, ele já tinha feito outros trabalhos, né? A novela Amor com Amor se Paga não foi a primeira novela dele, né? Já tinha feito outras, e já tinha trabalhado inclusive no cinema, e já fazia dublagens também, desde pequeno ele é dublador, e até hoje, né, a grande carreira do Oberdan Jr. na fase adulta é como dublador, né, ele é um dublador muito admirado pelos fãs aficionados por dublagem no Brasil, né. Dublou vários personagens importantes, o Tintin, por exemplo, nos desenhos é dublado por ele, entre outros personagens clássicos que ele dublou nos anos 80, 90, como por exemplo o Geninho no desenho da She-Ra, o Scooter no Muppet Babies. Eu sei como! Com meu novo programa do computador, ele tem 64 bytes. Gonzo, procure ficar calmo. São bytes de computador, programa. Observem. Primeiro fazemos um modelo do fóssil no computador digitando as coordenadas certas. E ele nos dirá a força exata a ser usada no barbante quando devemos puxar para arrancar o dente. Oi! Hoje eu sei que vocês me acharam porque viram que eu fiz parte da história, sabe? Nenhum de nós tem poderes como She-Ra e He-Man, mas ainda assim podemos fazer muitas coisas para ajudar os outros. O tamanho não é a medida do valor de uma pessoa. Pessoas pequenas como você e eu podemos fazer grandes coisas. Por isso não deixe que o seu tamanho impeça de ajudar os outros. Enfim, a voz do Oberdan é inconfundível. Eu particularmente gosto muito de assistir um filme que eu amo, que é Garotos Perdidos, The Lost Boys, de 1987, clássico do cinema americano jovem dos anos 80, onde, na versão dublada, que é muito boa, o Oberdan Jr. dubla o personagem do Corey Haim, né, que é um dos adolescentes do filme. E também no filme Goonies, aí o Oberdan faz protagonista, né, faz a voz do Mike, que no original é o ator Sean Astin. Isso tudo começou quando a minha mãe foi trabalhar na loja de vídeo do Max. O Max nunca aparece antes que fique escuro. E o cachorro que correu atrás da minha mãe hoje de manhã era dele. Ah, é? E o que vai ser da minha mãe quando ela sair com o vampiro-chefe? Vocês vão pegar o vampiro e salvar Santa Carla? A verdade, a justiça e o estilo americano triunfam. E então reina a paz. Não, sabem, o Willy Caolho roubou um tesouro uma vez e aí ele carregou o navio dele e navegou para o crepúsculo. Até que o rei inglês descobriu tudo e aí mandou toda uma frota atrás dele. E aí teve uma tremenda batalha armada entre a frota e o navio do Willy Caolho, que se chama Inferno. Enfim, eu ainda vou fazer um programa só sobre esses filmes que a gente ama, dublados por atores que a gente também ama, né? Tem vários. Enfim, depois a gente fala mais sobre isso. E só para encerrar o assunto do Oberdan, vale citar também o filme Os Campeões, filme de 1982-83, portanto antes do Amor com Amor se Paga, filme maravilhoso que eu gosto muito, dirigido pelo Carlos Coimbra. No elenco, Armando Bogos, Tamara Taxman, Monique Lafon, Tony Correia e Oberdan Jr. E tem até uma ponta da Wilza Carla também. E o Oberdan, né, nesse filme a gente já vê o talento dele para atuar, né? E também a dublagem, porque nessa época os filmes brasileiros eram todos dublados, né? Ainda não existia essa prática do som direto, né? Que o som é gravado na hora e depois aplicado, né? Era um som que todo mundo dublava depois, né? Os filmes brasileiros eram dublados pós-filmagem, né? Pelos próprios atores. Então ali o Oberdan tá dublando ele mesmo e a gente já vê o talento dele para dublar a si próprio, né? Toda a segurança já providenciou socorro para Mário Queiroz. Esperamos que o acidente não tenha sido grave. Ele tá bem? Concorde, fale comigo. É o Jim, Concorde. Pega, segura aqui, vem. Luciano, por que ele não fala comigo? Por quê? Vai fechar. Ele tá bem, vai. Fica calmo, vai.
Não quero mais ver corridas. Nunca mais. Não chora, tem calma. Pois é, o talento do Oberdan Jr. foi responsável por grandes momentos na segunda fase da novela, né? Justamente nesse embate do trio Frosina, Nonô e Zezinho, a gente teve cenas extremamente apelativas e melodramáticas que poderiam cair na pieguice total. Não caíram graças ao talento do trio, né? Que salvaram essas cenas de qualquer deslize, né? Porque a tendência a elas ficarem extremamente piegas era muito grande. Mas o talento desses três atores, a química desse trio, salvou, né, essas cenas de um desastre total. Então foi muito legal de ver esse trio em ação, né? Eu lacrimejei em várias cenas do trio, né? Ou do Zezinho com o Nonô. Mas eu chorei mesmo no último capítulo. Por quê? Antes de aparecer aqui, todo mundo batendo palma bonito com ele. Pois é, se você pensou que eu chorei no último capítulo porque o Zezinho chamou o Nonô de pai, não foi por isso. E sim por causa da aparição do maravilhoso Teatrinho Trimilique. O que é aquilo, minha gente? Bom, eu não tive tempo de pesquisar, então eu não sei dizer se realmente existia o Teatrinho Trimilique ou se aquilo foi inventado para a novela. Né? A gente pode até pesquisar, depois vocês me ajudam a descobrir, né? Que é um teatrinho de fantoches animando a festa infantil de aniversário do Zezinho, né? No último capítulo da novela. Mas por que aquilo me emocionou? Porque esse teatrinho Trimilique, que foi animar a festa do Zezinho, era igual ao Teatrinho Sorrisonho. Vocês conhecem o Teatrinho Sorrisonho? O Teatrinho Sorrisonho existiu entre 1977, 78 até mais ou menos 91, 92, em São Paulo. E quem fazia esse Teatrinho Sorrisonho, que era um teatro de fantoches, com bonequinhos, contando histórias, animando festas infantis? Quem fazia? Minha mãe, isso mesmo, minha mãe, minha amada mãe e uma prima dela e uma outra amiga realizavam o Teatro Sorrisonho, né? Elas trabalhavam com isso durante esse tempo, esse período, né? Minha mãe trabalhou muito nesse teatro no começo, depois saiu, depois voltou, né? Mas o Teatrinho Sorrisonho continuou durante todo esse período, né? E era isso, era um teatro de madeira, muito parecido com essa armação que a gente viu na festa do Zezinho, com bonequinhos contando histórias, animando a garotada. E tinha umas partes interativas também. Então, quando eu vi essa cena no capítulo, eu falei, gente, não acredito, eu vou chorar, que eu chorei, né? Porque eu lembrei do Teatrinho Sorrisonho, que animou muitas festas infantis minhas, dos meus irmãos, das minhas primas, dos agregados, família, amigos, etc, 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 né? Eu cresci assistindo esse teatrinho e às vezes nos bastidores também, vendo por trás, né, tudo que acontecia ali, né? Então foi muito emocionante. Então, em homenagem ao Teatrinho Trimilique e ao Teatrinho Sorrisonho, deixo aqui com vocês mais uma palhinha do baú de histórias da minha família. Com vocês, o Teatrinho Sorrisonho. Chiquita, cumprimenta, Chiquita. Ela quer que vocês falem o nome dela bem carinhoso, assim, ó. Olá, Chiquita, vamos ver. Ih, mas teve gente que não falou, ela não vai olhar. Vamos ver todo mundo falando. Ô, Chiquita, cumprimenta, Chiquita. Ó, que linda. Tadinha, Chiquita. Pois é, minha gente, saudade, né, dessa época onde as festinhas infantis eram animadas por teatrinhos singelos como o Trimilique e o Sorrisonho. Isso é uma coisa muito dos anos 70 e até anos 80. Depois veio uma fase nas festas infantis em que esses teatrinhos foram abandonados, né? E aí passou a ter o quê? Monitores, né, que eram adultos ensandecidos, eletrizando a gurizada, fazendo brincadeiras, mandando todo mundo dançar, uma fase meio aeróbica, né, das festas infantis. Era quase uma aula de aeróbica e as crianças ficavam ali. E depois a gente entrou na atual fase, que é a fase high-tech dos buffets, dos famigerados buffets infantis. Onde você vai na festa e é aquela coisa tecnológica, com 1000 brinquedos e 1000 comidas e tem quadra de vôlei, quadra de futebol, e tem boate para as crianças, e tem lugar para as crianças subirem, fazer rapel. Ou seja, todo mundo ali, cada um fazendo uma coisa, e é uma coisa completamente fria, né? Gélida como o frio atual de São Paulo. Eu diria até que essa fase dos buffets, né, das festas infantis em buffets, tem muito a ver com a internet, né? Onde
cada um tá num lugar, né? A coisa de várias abas abertas ao mesmo tempo, né? Então o buffet infantil é isso, cada um tá fazendo uma coisa, né? Não existe uma reunião das crianças fazendo a mesma coisa, né? Em comunhão, numa comunidade coletiva dentro do universo daquela festa, né? Que era o que acontecia, por exemplo, no Teatrinho Trimelique, que todo mundo tá parado assistindo aquilo. Inclusive na cena do Amor Como Se Paga, vocês notem que as crianças estavam no chão assistindo e os adultos estavam em cadeiras também assistindo. Era o que acontecia também no Sorrisonho, né, da minha família, que as crianças sentavam no chão e os adultos que estavam na festa paravam, também sentavam na cadeira e ficavam assistindo. Às vezes até fumando, né, porque na época os adultos fumavam na frente das crianças e tudo mais, bebendo uísque e vendo aquilo, né. Então é muito interessante essa coisa dos costumes, né. Então esse trecho do capítulo, do final da novela, me trouxe todas essas reflexões, né. E falando no Zezinho, a gente não pode deixar de falar da Camilinha, que para muitas pessoas foi o grande destaque da novela. Camilinha, a menina, né, que era a desbocada garota, que era namorada do Zezinho, interpretada pela atriz Giovanna Pieck. E essa atriz interessantíssima, né, com uma voz inconfundível, eu fiquei lembrando também e fui pesquisar e constatei que realmente a minha lembrança não me traiu. Em 82, 2 anos antes da novela, a Giovanna Pieck já fazia uma propaganda na televisão que era Ice Pop Picolé pra congelar. Quem não se lembra? Aparecia ela falando, coloca no congelador, com aquela voz dela, né? E aí a musiquinha, Ice Pop Picolé pra congelar. Eu fui procurar esse comercial no YouTube e não achei. Se alguém achar, manda pra cá. E fechando o núcleo infantil de Amor com Amor se Paga, o que dizer do ator Egon Asman Jr.? Pois é, em que ele interpretou o insuportável garoto Carlito, né? Eu fui pesquisar e descobri que esse ator nasceu em 72, portanto tinha 12 anos na época da novela, e ele, quando era bebê, ele foi garoto propaganda, né? De vários comerciais acho que de fraldas e coisas de bebês. Então ele fez muitos comerciais nos anos 70, bebê e criança. E em 78, aos 6 anos, ele foi o Cupido no episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo, chamado Cupido Maluco. Aliás, se não me engano, o Viva reprisou esse episódio recentemente. Quer dizer que, na mesma época, o Egon Asman Jr. estava no ar, como Cupido no Sítio e como Carlito em Amor com Amor se Paga. Mas depois dessa novela, ele parece que abandonou a carreira. Em 85, acho que ele já não faz mais nada, né? E deixou de ser ator e tal, enfim. Mas, né? Então essa trinca de crianças loirinhas e simpáticas ou insuportáveis marcou também Amor com Amor se Paga. Só uma coisa, na festa do Zezinho, o Carlito, o brigadeiro dele devia estar com ácido, né? Porque, não sei se vocês repararam no erro de continuidade, o Carlito tá com um chapéuzinho na cabeça, aquele chapéu em forma de cone, né? De festa infantil, aí corta pra uma cena. Quando volta ele tá sem o chapéu, aí vai pra uma cena. Quando volta ele tá com o chapéu. E isso assim, cenas de segundos, né? Não é que eu tô falando que passou um tempo, né? Você corta pra uma pessoa falando alguma coisa, volta ele tá sem o chapéu. Eu falei, gente, esse chapéu dele, que tá coisa? Some o chapéu, volta o chapéu. Por isso que eu falei que o Carlito comeu um brigadeiro com ácido na festa, né? Mas enfim. Bom, do núcleo infantil vamos pro núcleo jovem. Vamos logo falar do casal principal do núcleo jovem da novela. Edson Celular e Cláudio Hanna interpretando Tomás e Mariana. Eu vi muita gente falando por aí que o casal não tinha liga, que esse casal não funcionava porque não tinha liga entre os atores, não tinha química. Eu discordo, pra mim tinha liga sim. Acontece que o casal central, romântico de qualquer novela sempre é meio chato, né? Não é culpa dos atores, nem da liga. É que são papéis não tão, né, acabam sendo meio, né, aquela coisa de sempre que a gente já conhece, um pouco enjoada, né? Mas eu acho que Celular e Ohana tinham liga sim. Tanto é que depois de algum tempo eles voltaram a fazer par romântico no filme Ópera do Malandro, de 85 e 86, né, baseado na peça do Chico Buarque, dirigido pelo Rui Guerra, na época casado com a Ohana. E aí o Celular e a Ohana fizeram esse par também, claro, papéis completamente diferentes, mas um casal central também nesse filme. Vale pesquisar. Tu me desculpe. Eu acho que houve um mal-entendido. Pro senhor eu devo ser muito criança mesmo. É que eu pensei que tu fosse gorda. Não, quer dizer, não é isso. É que eu tava meio confuso. Chamado de Nova York, concordata, negócio, sabe como é? A gente não tem sossego, né? O senhor não deve ter tempo a perder com menininha de colo. I'm sorry. Meu nome é Max. Eu tô precisando mesmo me distrair. E as concordatas? Concordatas, negócios, Nova York. Já tirei tudo da cabeça. Que? Teu carro é esse, é? Que gracinha. Lindão. Me dá a chave.
Eu também queria dizer uma coisa, na cena que o Tomás e a Mariana voltam de viagem da lua de mel, eles vão na casa do Nonô, na festa do Zezinho, a Mariana, né, a Ohana tava parecidíssima com a Júlia de Dancing Days, a Sônia Braga, quando volta da Europa, né, o mesmo cabelo, né, um bocão vermelho assim, ela tava com um chapéuzinho, a Júlia tava com tipo um boné, né, uma coisa assim. Então me lembrou muito a Júlia quando volta da Europa na estreia da discoteca Dancing Days, né, a Ohana tava meio parecida. Aliás, a Cláudia Ohana e a Sônia Braga têm biotipos parecidos, né? Durante muito tempo eu inclusive defendi a ideia, nos anos 90, quando se falava de remake de Dancing Days, eu achei que quem deveria fazer a Júlia no remake era a Ohana, né? Mas esse remake acabou nunca acontecendo. De qualquer forma, outra coincidência das duas atrizes, né? Que é justamente por causa do tipo físico, né? Ambas foram tieta, né? A Ohana foi a tieta jovem na primeira fase da novela e Sônia Braga a tieta madura no filme, baseado no mesmo romance do Jorge Amado. E mais ainda, uma outra ligação, em Dancing Days, em 78, Sônia Braga estrelava como Júlia e Cláudia Ohana fazia figuração, né, dançando na discoteca, né? Ela, Eric Johnson, outros atores aparecem dançando ali, fazendo figuração entre os frequentadores da discoteca lá atrás, em 78. E a Narjara Tureta, minha gente? Bom, a Narjara deu pra perceber que ela era, né, na época, especialista em fazer papéis de garotas chatas, né? Ela fez essa em Amor Como Se Paga, a Insuportável Belle, e um papel muito parecido com o que ela já tinha feito, com o que ela faria depois em Salvador da Pátria. É que a gente acabou de ver essa reprise, né? Então foi engraçado. A gente viu ela em Salvador e viu ela em Amor Como Se Paga, papéis muito parecidos, né? Então, acho que eu falei isso no outro programa, né? Que a Narjara ficou especialista em garotas insuportáveis, chatas e pentelhas, né? Eu gostei muito da Narjara fazendo uma coisa diferente em Selva de Pedra, no remake, onde ela interpreta a alegre, saltitante, simpática Lena, empregada de Simone, personagem da Feira da Torres. Pena que só dura 2 capítulos, né? Que aí ela morre, justamente o cadáver dela é confundido com a Simone. Mas enfim, Narjara Tureta em Amor com Amor Se Paga foi destaque, né? A personagem é insuportável, mas acho que a atriz fez bem, né? Outro casal jovem fofo da novela Amor com Amor Se Paga foi o casal formado por Maiara Magri e Matheus Carriere. Era um casal fofo, mas fofo até demais. Então esses realmente ficaram enjoativos, né? A gente quase sentia o cheiro de leite, né, quando eles entravam em cena. Mas apesar disso, eu destacaria a espontaneidade do Matheus Carriere, né, que naquele momento estava realmente lindo, carismático e muito interessante. Mas eu vou falar mais dele depois. Agora, eu acho que o casal jovem que realmente roubou a cena, como eu também vi muitas pessoas falando nas redes sociais, foi o casal formado por Elisa e Gustavo, né? Bia Nunes e Kaique Ferreira. Foi interessante porque era um casal meio torto, né? Justamente porque o Gustavo começa como um cara meio mau caráter, né? Que quer dar o golpe do baú nela e tenta seduzi-la e acaba se apaixonando, né? E ela, como né, fazendo o papel da indefesa, né, da nerd, da inexperiente, ingênua, que é seduzida por ele e tal, e se apaixona, e depois descobre que foi um golpe, e aí não sei o quê. Enfim, então esse casal realmente, né, empolgou o público, né? Tinha uma coisa meio de um jogo de Bela e a Fera ali, né? A Bela e a Fera, né? Essa coisa do predador e sua presa, né? Então isso trouxe uma tensão para esse casal que foi muito interessante, né? Além do que, a personagem Elisa é uma personagem muito atual, né? Hoje a gente vive um momento de empoderamento das pessoas nerds, que usam óculos, que são consideradas bobalhonas, né? Até outro dia, uma pessoa nerd era vista exatamente como a Elisa é vista ali, né? Como uma figura desprovida de atrativos, né? Uma figura que ninguém vai querer, né? O próprio Nonô falava, ela é feia, né? Por quê? Porque usa óculos, que é bobalhona, né? Mocoronga. Então, essa ideia da mocoronga ou do mocorongo, né? Como, por exemplo, o Theo, de Vereda Tropical, personagem do Marcos Frota, no mesmo ano, né? É que ali é uma chave cômica, né? A Elisa é uma nerd em chave romântica, né? Um romantismo medieval, quase. E o Theo de Vida Tropical, que eu tô assistindo na Globoplay, do Marcos Frota, é a chave da comédia, né? É o paspalhão tipo Jerry Lewis, essas coisas, né? Então um é romântico, outro é comédia. Uma mulher, um homem. Mas os dois são nerds e os dois sofrem isso. São vistos pelos outros personagens da novela como uma figura desprezível porque é uma pessoa retardada, entendeu? Porque usa óculos, porque é mocoronga, né? No caso do Theo ainda tem a coisa da gagueira, né? Eles fazem humor com a gagueira do personagem. E aí justamente tanto a Elisa como o Theo vão dar a volta por cima e conquistar os seus objetos românticos, seus objetivos românticos, né? Então hoje a gente vive esse momento onde pessoas nerds, né, consideradas nerds porque usam óculos, ou porque são intelectuais, ou porque tem esse jeitão, né? Hoje a gente tem um empoderamento do nerd e impulsionado também pela cultura geek, né? Então é uma coisa muito atual, que vem de 20 anos pra cá.
uma das coisas positivas da internet foi esse empoderamento da comunidade nerd geek, né? Então a Elise é uma pioneira disso, né? Então é talvez por isso que essa personagem fez sucesso agora na reprise, né? Eu gostei muito da atuação deles, até porque adoro a Bia Nunes em tudo que ela faz. É uma atriz luminosa, sempre interessante, gosto muito dela. E também adoro o Kaique Ferreira, né? Um ator maravilhoso que teve uma carreira muito bonita, muito bacana no teatro, no cinema, na televisão. Infelizmente morreu jovem, né? Mas a gente fala dele também daqui a pouco junto com o Matheus. Daqui a pouco a gente fala desses mancebos. Bom, falamos do núcleo infantil, falamos do núcleo jovem, agora vamos pro núcleo adulto. Bom, no núcleo adulto, o casal que realmente dominou a novela foi, como era de se esperar desde o início, Ioná Magalhães e Carlos Eduardo Dolabella, fazendo o casal Grace, ou Maria da Graça, e o seu Bruno, né? O insuportável seu Bruno. O seu Bruno realmente dava vontade de bater nele desse primeiro capítulo, né? Que homem desprezível, meu Deus, né? Machista, horroroso, né? E então tudo que ele falava era absurdo, né? A gente ficava... Bom, eu imagino que qualquer pessoa lúcida, de bom senso e de boa vontade ficava do lado da Grace no primeiro minuto, né? Porque ela tava com a razão, né? Quase em tudo. Ele é que era um completo ogro, né? Mas enfim, a gente já sabia desde o início que esse jogo também de gato e rato que eles tinham ia dar no final com esse casal ficando junto, né? Isso tem... esse tipo de relação que a gente vê nas novelas... sempre tem esse casal que se odeia pra ficar junto, né? É muito inspirado sempre na famosa raiz A Megera Domada, o espetáculo, né? A peça do William Shakespeare, né? De Priscas Eras, The Taming of the Shrew, que já foi filmado no cinema 1000 vezes, na televisão, em versões diretas ou indiretamente inspiradas, né? No caso das novelas, o mais óbvio que a gente já sabe é que virou a Megera Domada oficialmente foi a base para algumas novelas, como a novela A Indomável, que lá não é a Indomada do Agnaldo Silva, tá? A Indomável, uma novela, se eu não me engano agora, não lembro, acho que da Excelsior nos anos 60. Depois dos anos 70 tivemos O Machão na TV Tupi. E depois o Cravo e a Rosa, né? Que a gente conhece e que tá aí. Então, no caso dessas novelas, até os nomes dos personagens, né? O Petrúquio e a Catarina, são sempre esses nomes. Então são novelas diretamente inspiradas na Megera Domada. No caso da Grace e do Bruno não era bem assim, era mais ou menos isso, mas né, não era propriamente aquilo, né? Mas tinha um pouco a ver com aquilo. Então eles ficaram juntos no final, como sabemos, mas os atores, Ioná Magalhães e Dolabella, estavam muito bem em cena, né? Atores maduros, donos da cena, né? Tinham uma segurança, né? Ou a chamada cancha televisiva, como diria o Ismael Fernandes, né? Então Ioná e Dolabella esbanjaram cancha televisiva, né? Eles tinham prática, tinham técnica, né, de novela, e os dois juntos ali funcionou, né? Então é muito legal de ver essa dupla que também, né, não tá mais aqui, saudade desses atores. Então, palmas para Ioná Magalhães e Carlos Eduardo Dolabella em Amor, Amor se Paga. Outro casal maduro que eu destaco é Santuza e Tito, né? Interpretados por Wanda Stefani e Flávio Galvão. Muito interessante o trabalho dessa dupla, né? O começo da novela, com esse casal já em crise, depois a separação, depois a reconciliação no último dia. O destaque que eles tiveram foi tanto que o último capítulo começa com eles, né? Terminou o penúltimo com eles, na cena da reconciliação, e começou o último com eles também, né? Quer dizer, o assunto principal que abre o último capítulo era a reconciliação desse casal. E eu acho que os atores tiveram um desempenho excelente. A Wanda Stefani é uma atriz muito interessante, né? Que tinha estrelado Te Contei na Globo em 78, mas parece que na Globo a coisa não andou muito. Ela foi para Bandeirantes, onde ela interpretou uma personagem marcante, que era a personagem Jaci, na novela Cavalo Amarelo, da Evani Ribeiro. A Jaci era uma mulher que se disfarçava de homem para conseguir emprego no mercado de trabalho. Então, personagem interessante, né, da Wanda Stefani. Ainda é cedo. Sabe que eu acho uma graça você não ter barba no rosto? Mas ainda não nasceu, né? Acho que tá na hora de consultar um médico, viu? Não é piada não, tô falando sério. Qualquer rapazinho com 18 anos tem barba no rosto. Você não tem nenhum fio. Parece cara de moça. Aí. Você não se preocupa com isso? Garoto. E aí, em Amor, Amor se Paga, ela também esteve antes disso na minissérie Avenida Paulista, de 82, onde ela interpreta a esposa do Antônio Fagundes, um trabalho também muito interessante dessa atriz. Então foi muito gratificante reencontrar a Wanda Stefania, né, nessa novela. E o Flávio Galvão, um ator interessante também, né, e se esbanjando charme, né, com os olhos verdes,
A reconciliação do casal foi muito... Eu gostei muito dos mega closes, né? Adoro mega closes, coisa que hoje em dia ninguém mais faz em novela, né? Naquela época fazia esses mega closes, né? Que a câmera tá aqui. E você fica no olho mesmo dos atores. Então, o trabalho de olhar da Wanda Stefani e do Flávio Galvão nessa última cena foi brilhante, né? Muito bonito de ver esses atores fazendo uma coisa assim, né? Gostei muito. Ah, sim, eu falei do núcleo infantil, falei do núcleo jovem, falei do núcleo maduro e o núcleo que já estava com uma idade um pouco mais avançada. Ali também tivemos grandes atores, né, esbanjando assim o talento dos veteranos. Então foi muito legal ver uma atriz como Wanda Cosmo, né, que é uma atriz ótima, adoro aquela voz dela, aquela coisa caricata, grotesca dela. Adoro a Wanda Cosmo. Inclusive logo depois ela iria para Roque Santeiro, interpretando a vó Marcelina, né, vó da Tânia, do Roque Santeiro. E, aliás, a Ana Magalhães também foi pro Roque Santeiro, né, depois dessa novela, fazendo a Matilde, dona da Boate Sexos. Então, a Wanda Cosmo foi muito legal de ver ela ali, né, também a Ana Ariel, né, que fez muitas cenas com ela, né, Ana Ariel, uma atriz também veteraníssima de televisão. Quem mais que se destacou entre os madurérrimos, né, vamos chamar assim, os super maduros? Né, Carlos Kroeber, que fazia o irmão, o seu Anselmo, né, irmão da personagem da Wanda Cosmo. Adoro esse ator, também já falecido. Ator interessantíssimo, fez grandes trabalhos no cinema brasileiro, principalmente. Acho que nasci com a alma em trajes de grande gala. Meu pensamento está cheio de vestidos suntuosos, de joias, leques. Quando minha mãe morreu, meu primeiro ato foi apoderar-me de seu guarda-roupa, de suas joias. E as mais belas joias do mundo. Ametistas, topázios, diamantes. Eu aposto que essas joias pagariam todas as dívidas da família. Pagar só não. Fariam a fortuna dela. É, mas jamais abandonarão este quarto. E também, claro, vou destacar a Chica Xavier, que é atriz incrível, né? Emocionante, muito bonito de ver ela atuando, né? Pois é, a Chica Xavier brilhou nessa novela também, uma personagem importante na trama e pioneira, né? Antecipando questões étnicas, que hoje a gente discute muito mais nas novelas e minisséries, né? E nos filmes também. Mas ela já estava lá discutindo isso, né? Inclusive alguns meses antes da estreia da novela Corpo a Corpo, que estreou logo depois, assim que acabou Amor com Amor se Paga, no horário das 6, acho que em setembro, né? Outubro, em setembro, né? Em novembro estreou Corpo a Corpo no horário das 8. Inclusive com alguns atores, como Flávio Galvão, Kaique Ferreira, a própria Chica Xavier, né? Que foram para o horário das 8 fazer Corpo a Corpo. Então a personagem da Chica em Amor com Amor se Paga já discute as questões étnicas, a questão do preconceito, né? Através da coisa da filha, que é porque ela é uma mulher negra com uma filha branca, e o noivo da filha branca então não aceita, né? A sogra negra, não sei o quê. E depois, em Corpo a Corpo, a gente vai ter isso também muito forte no papel da Sônia, o personagem Sônia, da Zezé Mota, que discute a questão também do racismo, do preconceito, das questões étnicas, né? Também é uma personagem forte, também muito pioneira nessa discussão. Novela do Gilberto Braga, né? Que faleceu há pouco. Então eu queria deixar esse destaque, né? Para a coragem dessas novelas, como Amor com Amor se Paga e Corpo a Corpo, de discutir essas questões, né? De combater o racismo, tentar combater o racismo nessas novelas, já naquela época, quase 40 anos atrás, né? Hoje a gente tem essas discussões muito na ponta da lança, né? Mas na época era uma temática bem ousada, né? Então palmas para Chica Xavier, que brilhou nessa personagem. Se eu falei da Chica Xavier, vocês já sabem que agora eu vou falar, para encerrar, do Fernando Torres, né? Também um ator incrível, já falecido. Aliás, quase todos esses que eu falei agora no final do programa já faleceram, né? Então, o Fernando Torres, um ator incrível, né? Pai da Fernanda Torres, né? Enfim, foi casado com a Fernanda Montenegro, e um ator maravilhoso, né, que deixa saudades, que tem uma verdade, né, a gente acredita nele, né, e o personagem do tio Romão emocionou todo mundo, né, um personagem meio espírita, né, meio Chico Xavier, meio Allan Kardec, né, eu digo espírita porque para mim as mensagens que ele passava eram muito típicas do espiritismo, né, que por sinal é uma doutrina que a Ivani Ribeiro seguia, não à toa que ela já tinha escrito a novela Viagem, depois teve remake e tal, então a Ivani tinha essa simpatia pelo espiritismo, e no personagem do tio Romão era muito isso mesmo, né? Acho que fica meio óbvio. Até a própria Grace, que também defendia o espiritismo, né? Ela chegava a comentar essas coisas. Então é um personagem com mensagens muito positivas, né? Eu diria até que um personagem também extremamente atual, né? E é triste pensar que no Brasil de 2022, e no mundo, não só no Brasil, né? O mundo, né? Com a guerra do Putin e entre outros monstros que estão soltos aí por aí, né? A gente pensar que em 2022 a mensagem do tio Romão, que ele fala durante toda a novela e que
simboliza na última frase que ele diz no final, né, quando ele vai embora, é muito atual e o mundo precisaria ouvir de novo isso, né? Pena que o mundo de hoje não está prestando atenção nisso e nem quer ouvir a mensagem do tio Romão, né? Ele vai falar sozinho. Se fosse hoje, esse tio Romão aí, acho que ninguém ia ouvir. Só a gente. E para você que está se perguntando, mas qual que é a frase que o tio Romão falou? Pois é, assistam meu outro programa sobre Amor com Amor se Paga. Quem assistiu lembra que eu não conseguia nem falar a frase porque eu me emocionava e chorava e não conseguia terminar a frase. Vamos ver se hoje eu consigo ler sem chorar? Não há sonho mais bonito do que o da grande fraternidade humana. Quando dois homens se encontrarem, sejam de povos, sejam de raças, sejam de classes diferentes, que eles possam sempre apertar as mãos como amigos. Se as nossas mãos se encontrarem, podemos fazer com elas uma corrente para transformar o mundo. E se cada um de nós for uma semente que o vento espalha, este sonho poderá ser realidade um dia. Consegui! Pois é, gente, essa frase, esse texto foi deixado pelo personagem do tio Romão numa carta para a personagem de Judite, da Chica Xavier. Quando ele vai embora, ele deixa um baú para ela e ela abre e é uma carta, onde ela lê esse texto, né? Então, com essa mensagem, eu também encerro o programa de hoje. Então, vamos acreditar na mensagem de esperança do tio Romão e acreditar que um dia o mundo pode voltar a ser um lugar melhor. Será?